Olá, meus queridos e amados irmãos, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer uma palavra bíblica edificadora que se encontra em Jeremias 35, do 6 ao 19. Vem comigo? Está escrito: Mas eles responderam: Nós não bebemos vinho, pois o nosso antepassado Jonadab, filho de Recabe, deu a seguinte ordem: Nunca bebam vinho, nem vocês nem os seus descendentes. Não construam casas, nem cultivem a terra. Não façam e nem comprem plantações de uva. Não tenham lugar certo para morar. Morem em barracas a vida toda para que assim vivam muito tempo nessa terra. E nós temos obedecido a todas as ordens do nosso antepassado Jonadab, filho de Recabe. Nunca bebemos vinho, nem nós, nem nossas esposas, nem nossos filhos e filhas. Não construímos casas para morar, moramos em barracas. Não temos plantações de uva, nem terras, nem sementes. Temos obedecido a tudo o que o nosso antepassado Jonadab ordenou. Mas, quando o rei Nabucodonosor da Babilônia invadiu o país, resolvemos vir a Jerusalém para fugir dos exércitos babilônios e sírios. É por isso que estamos vivendo aqui. Então o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, mandou que eu fosse dizer o seguinte ao povo de Judá e de Jerusalém: Eu, Senhor, pergunto: por que vocês não querem me ouvir, nem obedecer às minhas ordens? Os descendentes de Jonadab têm obedecido a sua ordem de não beber vinho, e até hoje nenhum deles bebe, pois todos obedecem ao mandamento que ele deu. Mas eu sempre tenho falado a vocês e vocês não têm me obedecido. Tenho sempre mandado todos os meus servos, os profetas, e eles têm ordenado que vocês abandonem os seus maus caminhos e façam o que é certo. Eles avisam que vocês não deviam adorar nem servir outros deuses para que assim pudessem continuar a viver na terra que dei a vocês e aos seus antepassados. Mas vocês não quiseram me ouvir, nem obedecer. Os descendentes de Jonadab têm obedecido ao mandamento que o seu antepassado lhes deu. No entanto, vocês, o meu povo, não têm me obedecido. Por isso, eu, o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, mandarei sobre vocês, povo de Judá e de Jerusalém, toda a destruição que prometi. Farei isso porque não quiseram me obedecer quando lhes falei e não quiseram responder quando os chamei. Então eu disse à família dos Recabitas que o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, tinha dito o seguinte: vocês têm obedecido ao mandamento do seu antepassado Jonadab, têm respeitado a todas as suas ordens e feito tudo o que ele mandou. Por isso, eu, Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, prometo que Jonadab, filho de Recabe, terá sempre um descendente homem para me servir. Amém. Que palavra maravilhosa! Eu queria trazer para vocês, queridos e amados irmãos, 3 pontos fundamentais dessa palavra que a gente precisa trazer uma reflexão no nosso cotidiano. A primeira é que esse povo recabita, eles tiveram alguns comportamentos que nós, no nosso cotidiano, nós temos como a situação de renúncias. Eles estavam seguindo ali, seja requerimento, estatuto, doutrina, nós podemos falar muito tranquilamente como doutrina. Eles tiveram ali a renúncia de 3 coisas que são fundamentais na nossa vida. A situação da propriedade própria, né, ter uma casa no seu nome, tudo, para proteger da segurança a sua própria família, ou principalmente também o plantio, né, receber da terra a alimentação, onde eles também não faziam isso. Então, certamente, quando nós olhamos para essas bases, que são bases fundamentais da sobrevivência humana como um todo, eu queria trazer a luz e reflexão para cada um de vocês, é exatamente como Deus, quando ele viu isso, ele falou para o profeta: olha, Jeremias, vai lá e fala para o meu povo, eles ainda obedecem Jonadab, né? Os descendentes estão todos seguindo dessa forma, e o meu povo, ou seja, de um Deus vivo, não me obedece, não escuta meus profetas e estão adorando outros deuses, fazendo, né, todas as outras coisas e estão desobedecendo a minha palavra. Então aqui, além de ser uma exortação, é um ponto focal para nós analisarmos acerca da situação de você viver em obediência, você ter uma vida de prática de palavra e principalmente demonstrar honra como ser humano e honrar a Deus que está no céu. Porque, querendo ou não, quando Jonadab ele estava sendo seguido por muitos homens e muitas famílias, e eles estavam repetindo aquilo, ele deixou um legado. E logo mais que Deus falou, olha, lançou-lhe uma promessa frente a esse povo. Pois, no meio de vocês, recabitas, haverá sempre um homem que servirá fielmente a mim. Né? E ele trouxe essa promessa para afirmar o quanto ele se agradou do comportamento desses homens. Aqui nós precisamos trazer uma situação de reflexão, porque por muitas vezes nós batemos contra a palavra de Deus, mas não tem problema, tem o Espírito Santo sempre para nos constranger. Então esse povo, ele poderia sim chegar e falar, olha, eu não vou cumprir isso, eu não vou fazer isso. Mas esteve diante deles um homem que tinha a vida consagrada. Esteve diante deles um homem que estava se santificando. Então essa santificação, ela não acontece você sempre aderindo coisas do mundo. Então nós somos chamados a refletir acerca dessa situação de legado. Essa situação de viver em coerência, o contrário do mundo, praticando coisas que agradam a Deus, mas que às vezes os homens vão pensar, nossa, mas que exagero, nossa, mas é lícito. Mas não convém. Nós precisamos colocar em prática a palavra do Senhor e que Ele nos restaure diante de uma obediência nossa, isso venha a surtir como agradar ao próprio Deus e, consecutivamente, Ele também lançar promessas sobre as nossas vidas, porque Ele se agradou do nosso comportamento. Então, eu queria deixar essa palavra e o Evangelho, ele é levado de forma contínua, em fidelidade à palavra e obediência a Deus. Restauradora, purificadora, santificadora, consagradora. Como que nós estaremos fazendo isso continuamente se não haver transformação, se não haver renúncia, se nós não estarmos diferente das pessoas que estão no mundo? Então aqui nós podemos citar muito bem as passagens bíblicas que trazem exemplos de obediência geracional, que foi essa situação de Jonadab. A situação da honra, a instrução dos pais, que por muitas vezes a bênção permanece na linhagem daquela família.
Nós vemos também a fidelidade espiritual sem presença física, que tem ali a situação de João 14 e Hebreus 13. A obediência permanece pela fé. E precisamos compreender que existe uma recompensa divina. Assim como nós vemos em Êxodo 20 e Malaquias 3, onde Deus ele manteve a aliança com aquelas famílias que foram fiéis. A obediência, ela traz o memorial diante de Deus, de que nós estamos sendo movidos para Deus. Nós somos estrangeiros aqui e nada levaremos daqui. Peço que cada um pense acerca disso, porque isso nos faz pensarmos e refletirmos acerca da situação dos nossos líderes, da situação dos nossos pais e principalmente da responsabilidade que nós temos diante de servos do Senhor, o que nós estamos passando de legado. Porque o legado é graça manifesta. Porque certamente depois que aquela pessoa já desceu à sepultura, os frutos ainda são palpáveis. Por quê? Porque foi graça lançada sobre a vida daquela pessoa e que transformou um contexto todo. São igrejas plantadas, são famílias transformadas e o evangelho de Deus sendo pregado e sendo vivido. Amém? Graça e paz em nosso Senhor Jesus Cristo que vive.